Semana passada nós concluímos, depois de 3 encontros ou 3 estudos, de 3 domingos, tratando sobre a pergunta de número 13, que tratou sobre a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, sobre o fato de que o Senhor Deus ele tem aqueles a quem escolheu desde antes da fundação do mundo para a salvação e a outros a quem ele como que passou por cima, ou aqueles que foram reprovados, aqueles que não são salvos, E nós tratamos detalhadamente acerca dessa doutrina maravilhosa revelada na Escritura Sagrada. Depois que concluímos isto aí, agora nós vamos tratar da pergunta de número 14 do Catecismo Maior, que é bem curta e nós consideraremos esses pontos aqui de um modo mais breve, sobretudo o que seria a obra da criação e a obra da providência, porque sobre isso nós falaremos com mais detalhes mais à frente nas perguntas seguintes. Mas a pergunta de hoje é a pergunta 14, que diz assim: como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho de sua vontade. Então, o Catecismo Maior, ele é realmente não somente maior no número de perguntas, mas são mais extensas, até mesmo as respostas. O Breve Catecismo, na pergunta 8, salvo engano, vai dizer, como Deus executa os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Mas o Catecismo Maior diz, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho de sua vontade. Quando nós, então, pensamos sobre os decretos de Deus, nós estamos pensando aqui sobre o quê, irmãos? E nós já falamos aqui sobre isto, Nós já tratamos sobre os decretos de Deus. E nós entendemos que quando nós falamos sobre o decreto de Deus, nós estamos falando sobre o plano eterno do Senhor. Aquilo que o próprio Senhor Deus determinou que haveria de acontecer desde antes da fundação do mundo. Então, por exemplo, o Breve Catecismo define assim: o que são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Então, o decreto aponta para esse plano eterno. E todos os planos de Deus acontecem. Ele determina na eternidade, mas todos esses planos dele acontecem no tempo e no espaço, neste mundo, de forma infalível, de forma inevitável e também de modo imutável. É infalível porque vai acontecer, é inevitável, não há quem possa impedir, e é imutável. Os homens não conseguirão, de modo algum, alterar o plano eterno de Deus. Somente o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem assento nos conselhos eternos de Deus e nenhum homem é chamado a assentar-se junto a eles. E ninguém pode realmente mudar essa realidade. E isso é absolutamente certo por causa de quê? Também por causa do caráter infalivelmente perfeito do próprio Deus. Do nosso Deus, que não muda. E como diz a palavra em Números, capítulo 23, verso 19, diz assim, Números 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porventura, tendo ele não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, isso haverá de acontecer, o que Deus determinou. E como diz também Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10, texto que nós já lemos em outras ocasiões, mas diz assim, Isaías, capítulo 46, verso 9 e verso de número 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo,
o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, um texto muito claro acerca da vontade do Senhor. Então, esse Deus que revela essa sua vontade, que decretou desde antes da fundação do mundo, é o mesmo Deus que é também imutável, mas é também um Deus todo-poderoso. Nós já vimos, né? Sobre o que Deus é. Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Isso é a definição no breve catecismo. A definição do catecismo maior era um pouco maior, mas o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E Deus exerce seu poder onipotente para executar e realizar seus planos, bem como também os seus propósitos eternos. E ele executa seus planos eternos onde? Nas obras da criação e da providência. Nas obras da criação e da providência, sobre as quais nós falaremos com mais detalhes mais à frente. Mas alguém poderia perguntar assim, o que quer dizer, pastor, com executar? Quando então o Catecismo Maior pergunta como é que Deus executa os seus decretos, está perguntando o seguinte: como é que Deus os faz cumprir e os traz à existência real no tempo, no espaço e na história? Como é que Deus faz o seu plano eterno acontecer de modo real, no tempo, no espaço e na história? Como é que ele faz isto? E nós respondemos através das obras da criação e da providência. É Deus, então, quem faz isto, o nosso catecismo vai nos orientar, e a Escritura também. É Deus quem realiza. A suposição, então, apresentada no Catecismo Maior é que o próprio Deus realiza, no tempo e no espaço e na história, aquilo que ele decretou na eternidade. Então, é o próprio Senhor quem faz isso. É ele quem pessoal e diretamente está envolvido na execução dessas questões. Mas não apenas na execução disso, mas ele também está no gerenciamento dos seus planos no tempo. Ele não é alguém que cria e lança e deixa lá largado. Ele é alguém que cria e então gerencia. Ele é alguém que governa tudo isso absolutamente. Mas ainda que nós falemos que Deus é aquele que realiza, Ele é aquele que executa, é o Senhor que faz todas essas coisas, nós devemos entender que Deus ele vai também se utilizar de causas secundárias para a execução dos seus decretos. Então, as causas secundárias é quando ele vai se utilizar de algo ou alguém para alcançar o seu propósito eterno. E o Senhor também se utiliza de causas secundárias. Ele é sempre a causa primária, mas há causas também secundárias envolvidas nessas coisas. Mas então, o que as causas secundárias são? E a resposta é, elas são apenas suas ferramentas e servas da sua vontade eterna. São meios através dos quais Deus usa como ferramentas e servas dele para que aquilo que ele decretou na eternidade aconteça. Então, através das causas secundárias, Deus ele vai realizar os seus propósitos, que são sempre gloriosos. Por exemplo, vamos pensar aqui, de modo particular, sobre a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É predito, desde o Antigo Testamento, a realidade de que o Filho de Deus haveria de encarnar e morrer por causa dos nossos pecados. E Isaías capítulo 53, no verso 10, nos diz assim, texto muito conhecido, que fala sobre o servo sofredor. Então Isaías nos declara o seguinte, Isaías 53, verso 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus haveria de esmagar Cristo, o próprio Senhor. Mas como ele fez isso, irmãos? Como ele fez isso?
Ele fez isso pelas mãos dos homens. O seu filho haveria de ser ferido, mas como ele fez isso? Ele feriu também através de homens maus que foram então levantados e que, ainda que Deus tenha determinado o que haveria de acontecer, esses homens eram responsáveis pelo que fizeram. Mas o Senhor os usou como ferramentas, como seus servos, para alcançar o seu propósito. Olha lá o que diz Atos, capítulo 2, versos 22 a 23. Atos, capítulo de número 2, versos 22 até o verso de número 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aí diz o verso 23, está falando sobre Jesus, né? Aí diz verso 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Deus havia determinado, ele havia estabelecido, ele sabia o que haveria de acontecer. Contudo, ele diz, vós o matastes. Foram os homens, então, que executaram isto. Olha também o que diz Atos, capítulo 4, versos 27 e 28. Atos 4, versos 27 e 28 diz, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Para quê? Verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então é muito claro, não é? O plano de Deus eterno sendo executado por meio de causas secundárias, e neste caso, por mãos dos homens maus que crucificaram o seu próprio filho, que haveria de ser ferido, que haveria de ser morto. Então, é exatamente assim que o Senhor ele age em muitas coisas. E duas coisas, então, devemos considerar no que diz respeito à execução dos decretos do nosso Deus, desses decretos que são eternos. O primeiro é que quando o decreto eterno de Deus é realmente executado no tempo, a execução disso, no tempo, no espaço, na história, corresponde exatamente ao decreto na mente de Deus. Exatamente como Deus determinou, nos mínimos detalhes, haverá de acontecer. Eu estou aqui com essa mão levantada, eu levantei essa mão aqui agora porque Deus determinou na eternidade que essa minha mão deveria ser levantada nesse momento e baixou agora e levantou de novo, enfim. O Senhor ele decretou todas as coisas, nos mínimos detalhes que você imaginar. E tudo então haverá de acontecer como Ele pensou na eternidade. E não tem absolutamente nenhum desvio, de acordo com a sua presciência, com a sua determinação que é infalível. Como o Gerhardus Voss comenta, o material que acrescentei a este outro material que tem usado, ele diz assim, qual é o tipo de presciência que Deus tem de todas as coisas? Ele responde, presciência infalível. A sua presciência é exata, detalhada e envolve todas as coisas. Nada, absolutamente nada, escapa desta realidade. E o salmista até mesmo nos ensina isto quando nós olhamos para o Salmo de número 139, Salmo 139, verso de número 16. A palavra diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então a Escritura corrobora com essa declaração. Uma segunda coisa que devemos considerar na execução dos decretos de Deus é que os decretos de Deus nunca podem ser anulados ou deixar de ser executados. Por quê? Porque a vontade do Senhor é feita de acordo com o conselho do Senhor. O conselho livre e imutável da sua própria vontade. Então, nada pode anular esta realidade, nada pode fazer
com que o Senhor determinou deixe de acontecer. Por quê? Porque foi o próprio Senhor Deus quem a estabeleceu que assim o fosse. Diz assim, Isaías capítulo 14, verso de número 27. Isaías 14, verso 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Qual a resposta daríamos a uma pergunta como esta? Absolutamente ninguém fará com que sua mão volte atrás. Absolutamente ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Romanos capítulo 9, verso 19, também nos ajuda com esta questão. Romanos capítulo 9, verso de número 19. Diz assim a palavra: Tu, porém, me dirás que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade. E agora, voltando mais uma vez para o Antigo Testamento, olha lá o que diz Daniel. Daniel, capítulo 4, verso de número 35. Daniel 4, 35 diz: Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então, nós entendemos, à luz desses textos, que ao executar seus decretos, todas as promessas de Deus para nós serão cumpridas. Porque não tem absolutamente ninguém que possa revogar isso. E nenhuma delas, das suas promessas, jamais cairá por terra, sem serem cumpridas. Uma última referência, Marcos capítulo 13, verso de número 31. Marcos, capítulo de número 13, verso de número 31, diz assim a palavra do Senhor: Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Então, é isso que nós compreendemos acerca da vontade do Senhor e da execução delas. Então, como nós falamos, né? Como Deus executa os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. E então pergunta um outro comentarista, do Catecismo de Westminster, ele diz assim: qual é a diferença entre as obras da criação e as da providência de Deus? Ele responde: a criação é sua obra de fazer todas as coisas a partir do nada pela palavra do seu poder. A providência é sua obra de apoio e controle constante do universo e tudo o que no universo há. Então, há a criação e a providência. Então, ao criar o universo, o Senhor, ele entra com as matérias-primas para realizar os seus projetos eternos. Ele não pega a matéria-prima ou algo de qualquer pessoa que seja. Ele criou tudo do nada, né? Como diz a palavra em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou, então, todas as coisas. E como Provérbios capítulo 8, verso 22 nos diz, a criação é chamada de o início de seu caminho. O início, então, da obra do Senhor. Está lá em Provérbios capítulo 8, verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então, a Escritura aponta para esse fato, né, de o Senhor, então, o Criador, Deus do universo, criando todas as coisas, fornecendo tudo. Ele faz com que tudo exista e passe a existir do nada. Veremos com mais detalhes isto nas próximas perguntas. Mas quanto à providência, é o seu governo. E ao governar e prover sua criação, isto é, a providência, ele faz com que a criação ela alcance todos os propósitos para ela. E é o próprio Deus quem faz isto. Como diz Hebreus, capítulo 1, verso 2 e 3. Hebreus, capítulo 1, versos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor:
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E também o Salmo 104. Você pode ler depois. Mas o Salmo 104 fala maravilhosamente acerca do Deus que, em sua providência, dá a todos os seres, aos seres, os animais que não foram criados à imagem de Deus, e aos homens que foram criados à imagem de Deus, o alimento, o abrigo, o ar que respiram. Se ele tirar o ar, eles morrem. É ele quem sustenta, então, toda a sua criação. E ele faz isso através da obra da providência. O Senhor Deus é, então, que governa e provê absolutamente tudo o que é necessário para a sua criação. Então, a obra da criação foi executada. A providência tem sido executada como uma manifestação no tempo, no espaço e na história da vontade eterna do nosso Deus. Então, concluindo com algumas palavras de um outro comentarista, ele vai dizer assim: o que se pode aprender com a execução dos decretos de Deus? Aí ele diz, 2 versículos são sugeridos para ensinar-nos grandes lições. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Apocalipse 4, verso 11, nos diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então ele diz, o fato de que ele criou todas as coisas para a sua glória, e que nós, portanto, devemos atribuir a ele a glória, honra e poder. Por ser ele o Deus criador de todas as coisas. Ele deve ser, então, louvado por isso. Então, nós vamos louvar aquele que é digno de todo louvor, porque ele, sim, é o criador do mundo e de tudo o que no mundo há. Então, pensar sobre isto nos leva a glorificar o nosso Senhor. E em segundo, como diz Hebreus capítulo 1, verso 3, né, nós acabamos de ler, mas vale a pena ler novamente, que diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o fato que ele está sustentando todas as coisas pelo seu poder e que, por isso, nosso sentimento de segurança está nele. Nós podemos confiar no Senhor, não nas coisas em si, somente, não, mas no Deus que governa todas as coisas criadas por Ele. Ele, em sua providência, guia tudo que no mundo há e nossas vidas em particular, e isso então deve encher o nosso coração de confiança neste Senhor que governa o mundo. Podemos descansar no seu cuidado paternal. Podemos descansar nas mãos do nosso Senhor, que guia todo mundo, que guia a nossa própria vida, do Senhor que tem cuidado de mim e de ti em todos os detalhes que você puder imaginar. Esse Deus, ele tem sido aquele Deus que não tem nos dado uma razão sequer para nós desconfiarmos do seu cuidado paternal. Nós temos toda a razão que o Deus nos tem nos dado para confiarmos nele. Então, nós podemos entender que sim, é o Senhor quem executa tudo isso, a obra da criação e da providência, segundo o conselho da sua própria vontade, e diz Efésios capítulo 1, verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E exatamente tudo, irmãos, na criação como estabelecida e na providência, é uma expressão da vontade eterna de Deus, que faz tudo segundo o conselho
da sua própria vontade, e isso deve nos deixar em paz, porque não há ninguém mais sábio do que o nosso Deus, e é Ele que tem conduzido a nossa vida, e nós podemos nos lançar seguros nas mãos do nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. E aqui a gente conclui o nosso estudo de hoje. Vamos falar com mais detalhes sobre a criação e providência nas próximas lições. Algum irmão tem